hoje a gente vai ver um tema novo. Eu acho que ele é bem interessante, especialmente para vocês que são líderes. A gente vai falar de um tema chamado onboarding. É uma expressão que se usa nos aeroportos. Eu não sei se você aqui, todo mundo aqui já andou de avião, não? Já? Tá. Quando você vai embarcar, tem todo um sistema de segurança que é feito, né? Então, vão verificar a tua identidade. Parece uma igreja, né? Quando você chega na igreja, para ser membro, aí vai verificar a tua identidade em Cristo. Você se converteu, você foi batizado, você está ciente, né, do que vai acontecer aqui. Parece aquele curso de novos membros que nós damos, né? Depois que você embarca, aí você vai ser apresentado ao sistema de segurança da aeronave, né? Afivele o cinto, em caso de acidente, vai cair a máscara, ponha primeiro a máscara em você, depois no outro. Se o avião cair na água, abaixo do seu assento tem um colete, você coloca, e você coloque dessa maneira, puxa a cordinha ou sopre, né? O seu assento é flutuante, dá para você tirar e fazer uma boia com ele. Então tem toda a apresentação para você embarcar na aeronave, para você poder decolar. Veja como isso aqui é interessante, né? Porque o que é esse sistema de onboarding que a gente está falando aqui? É exatamente a apresentação que você precisa fazer para as pessoas que fazem parte da sua equipe. Quantos líderes aqui gastam tempo com as pessoas que estão chegando na sua equipe para apresentar a sua equipe, para apresentar a igreja para essa pessoa, para fazer um panorama introdutório com essa pessoa? Veja que interessante isso aqui, né? Então, o que é onboarding? Eu separei 3 tópicos aqui. É um processo de introdução, né, na sua equipe. Então, nós temos aqui várias equipes. Está aqui corpo diaconal, está ali a equipe de apoio, está ali o pessoal da mídia, sonorização, ali atrás o pessoal do discipulado de casais, o pessoal da cantina, o pessoal da oração, o pessoal do louvor, departamento de adolescentes, departamento infantil, que é IGP, né, secretaria, corpo pastoral, né, todas as equipes, samaritanos, todas as equipes representadas aqui. Olha só, você quando recebe alguém na sua equipe, a primeira coisa que deveria ser feita era isso aqui, ó, ajustar as ações e dar direção para essa pessoa dentro da equipe. O que isso quer dizer? Ajustar as ações. Algumas equipes funcionam fazendo uma só coisa. Outras equipes estão subdivididas, existem grupos dentro dela. A equipe de apoio agora está se compartimentando, né? Tem um pessoal que fica aqui dentro, os introdutores, tem o pessoal que fica na recepção, tem outro pessoal que fica no estacionamento. A equipe de adolescentes, por exemplo, tem só uma equipe, é o pessoal que dá aula, são os professores, né? IGP a gente vai organizar algumas coisas, depois a gente conversa com a liderança. O pessoal da cantina, por exemplo, pode estar compartimentado. Tem o grupo que faz a comida, tem outro grupo que vai fazer a venda, tem outro que fica fazendo o atendimento, entregando aquilo que é vendido, né? Discipulado de casais é só um grupo. É o pessoal que está à frente discipulando os grupos naqueles encontros, tá? Corpo diaconal também tem algumas divisões. Então, veja só, quando alguém entra na sua equipe, quando alguém vai fazer parte da sua equipe, o que é que você precisa fazer? Você precisa introduzir essa pessoa na equipe. Você precisa apresentar essa pessoa à equipe, precisa dizer como a equipe funciona, como a equipe está subdividida. E o mais interessante ainda seria você apresentar a igreja para essa pessoa. Especialmente agora
que a gente está numa estrutura nova. Né? Algumas pessoas não conhecem a área administrativa da igreja. Né? Tem gente, pasmem, que ainda não foi nos banheiros, não conhece os banheiros da igreja. Tem gente que ainda não desceu, não conhece as quadras que nós temos. Então, algumas pessoas chegam na igreja, apenas entram na nave da igreja, saem daqui, vão ali para o bosque, a área de cantina, dão uma olhada no playground e pronto. Não conhece as salas de aula. Então, o que é o interessante para ser feito? A gente precisa criar identidade. A gente precisa criar um sistema em que as pessoas se sintam parte, integrante daquilo que nós somos. Afinal de contas, o conceito de igreja na Bíblia é o conceito de uma família espiritual. É estranho alguém estar em uma igreja e não se sentir parte dessa igreja, parte integrante dessa igreja. Então, o que é que deve ser feito? O que é que precisa ser feito? Eu vou dar um exemplo aqui, independente da equipe. Alguém vem, se apresenta para você e diz, gostaria muito de fazer parte dessa equipe. Então você, em primeiro lugar, já começa a estabelecer um relacionamento com essa pessoa. Faça perguntas para conhecer essa pessoa. Se apresente também. Você era de outra igreja, ou então você se converteu aqui, está começando agora, você já tem experiência nessa equipe que você quer fazer parte? E escuta o que a pessoa vai dizer. Depois que ela falar, aí você começa a perguntar, o que é que você gosta de fazer, o que é que você gostaria de fazer nessa equipe. Por exemplo, alguém quer entrar na equipe de música, tem lá todo o processo, não é? E aí a pergunta mais óbvia que vai se fazer é, você canta, você toca algum instrumento? Eu toco bateria, eu toco violão. Qual é o teu nível? Vamos fazer um teste aqui, tem lá o teste que se faz. Vamos fazer um nivelamento. Tem lá a escola que estão fazendo para a equipe de música da nossa igreja, a equipe de louvor da nossa igreja. Então você começa a conhecer. Mas quem de vocês, por exemplo, quando já recebeu alguém na sua equipe, perguntou, você conhece a nossa igreja, a estrutura da nossa igreja? Não, conheço algumas coisas. Vamos fazer um passeio pela igreja, eu quero te apresentar a igreja. Aí começa aqui por trás, Nós temos aqui as quadras, aqui tem os banheiros, aqui você já conhece, né? É a nave da igreja. Tem esses estacionamentos. Vamos conhecer aqui a parte administrativa. Aí fala com Jéssica, para conhecer lá. Tá. Aqui são as salas de aula. Tem professora da IGP que talvez não saiba como as salas estão divididas. Então, assim, imagina, você está recebendo uma pessoa na sua casa e essa pessoa vai fazer parte da sua família. Não é um estranho, não é um visitante, é alguém que vai fazer parte da sua família. Como é que você recebe essa pessoa? Alguém que está apenas visitando uma vez e depois vai embora, aí não, ela vai na tua casa, fica na sala, no máximo ali numa sala de jantar, uma sala de estar, precisar ir no banheiro, tem ali o banheiro, ela usa, pronto. Mas se é alguém que faz parte da sua família, como é que você recebe essa pessoa? Os mais antigos, né, esse hábito está se perdendo, né? Os mais antigos tinham o hábito de pegar a pessoa e apresentar a casa toda, né? Isso aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro. Né? Você lembra? Quem pegou essa época ainda? Né? Levanta a mão aí, quem pegou essa época? Está revelando a tua idade aí, né? Está se entregando. Né? Esse hábito está se perdendo. Mas veja que legal. Por que é que se tinha esse hábito? Isso era uma forma de hospitalidade. Isso era uma maneira de dizer para aquela pessoa, eu quero que você mais perto. Entendeu? Então, o ideal é que você, líder, quando estiver recebendo uma pessoa ou um grupo de pessoas na sua equipe, você deve fazer essa apresentação. Apresente a estrutura da igreja para a pessoa conhecer. Isso ajuda a pessoa a se ambientar. Isso ajuda a pessoa a se sentir bem, bem recebida, bem acolhida. Ela vai tirando as curiosidades. E à medida que você vai apresentando os setores da igreja, a estrutura da igreja,
você vai conversando com a pessoa, até chegar na sua equipe. Eu quero te apresentar a equipe. Um dia, quando tiver um encontro com a sua equipe, quando tiver uma reunião, aí você apresenta esta pessoa para a equipe, apresenta a equipe para essa pessoa. Você fazendo isso, você começa a criar laços, criar relacionamentos. Tá? A pessoa vai perceber o seguinte: eu não estou aqui apenas para servir. Eu estou aqui dentro de um corpo, eu estou sendo inserido ou inserida em um corpo, realmente. Depois, você faz um nivelamento com essa pessoa no que diz respeito à nossa missão, visão e valores. Eu fiz uma apresentação rápida para vocês ontem. A gente vai ter um encontro aqui, é o último encontro, para falar somente sobre isso. Missão, visão e valores. Tá? Então, essa parte vai ficar pendente agora, para a gente ver os detalhes mais à frente. Mas você já sabe, né? Você precisa fazer isso. Qual é a nossa missão? Você precisa deixar isso claro para a pessoa. A pessoa precisa entender. A gente está aqui por quê? Qual é a nossa visão? Onde é que a gente quer chegar? Que objetivo ou quais objetivos nós queremos alcançar? E para fazer isso, quais são os valores que nós temos, os princípios que nós não abrimos mão? Então vai estar lá, missão, visão e valores. Isso aqui é de extrema importância, gente. Se você fizer isso aqui, em outras palavras, todos nós falaremos a mesma língua. Todos nós estaremos falando o mesmo idioma. A gente se comunica, se entende melhor. Tá certo? Olha só o que Jesus Cristo disse. Eu queria que alguém lesse esse texto, por favor. João, capítulo 15, versículo 15. Alguém pode ler, por favor? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Um dos conceitos de amizade que Jesus Cristo trata aqui é revelar coisas que para outras pessoas não são reveladas. Jesus está criando vínculos, está desenvolvendo laços. Tá? Então, muitas vezes, nós líderes, e nós precisamos fugir disso que eu vou dizer aqui, muitas vezes, nós líderes, temos um relacionamento superficial com as pessoas que fazem parte da nossa equipe. E isso é um problema. Porque quando você tem relacionamentos superficiais, você perde as pessoas da sua equipe com facilidade. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você, como líder, já experimentou falta de integração na sua equipe? Você percebe que falta alguma coisa na tua equipe? Está faltando um vínculo, está faltando uma unidade, uma união maior. Você já sentiu isso na sua equipe? Quem já experimentou isso aqui na sua equipe? Eu já experimentei isso aqui várias vezes. Você já passou por um momento na sua liderança em que você percebe que, da mesma forma que as pessoas chegam, da mesma maneira que elas se apresentam para a sua equipe com facilidade, elas também saem da sua equipe com facilidade, elas saem por qualquer motivo. Você já experimentou isso na sua equipe ou não? Quem já experimentou isso? Levanta a mão, como líder. De repente você começa a perceber que as pessoas na sua equipe, e agora eu estou falando de trabalho mesmo, propriamente dito, as pessoas na sua equipe estão tendo desempenho baixo. Elas não estão conseguindo fazer aquilo que você, como líder, gostaria que fosse feito. As pessoas não estão tendo um relacionamento amoroso, elas não estão tendo um vínculo mais profundo de amizade, de relacionamento uns com os outros. Você já passou por isso aqui na sua equipe? É como se a sua equipe tivesse um nível de relacionamento superficial e como se o desempenho dela fosse insuficiente. Ela não está conseguindo
alcançar aquele nível que você gostaria. Vocês lembram quando a gente falou no primeiro encontro e no segundo sobre o gap? Quem lembra aqui o que é o gap? Exatamente, o gap é aquele espaço vazio, né? A gente quer chegar num determinado ponto, num determinado padrão, tanto de relacionamento quanto de serviço. E às vezes as pessoas, às vezes até nós mesmos, não estamos ainda naquele nível. Então esse gap é o espaço vazio que falta para a gente alcançar aquilo que deseja. Né? Você já passou por isso aqui, não? Pastor, eu senti de forma com toda a equipe. Você sentiu como toda a equipe? Toda a equipe quando eu assumi a equipe. Eu senti justamente essa distância que eu tinha justamente na questão do relacionamento. E aí até eu entender que não dependia só de mim, foi bem difícil, Mas, com muita oração, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu queria fazer o caminho contrário. Todo mundo viu o que o Diácono Jorge falou? Quando ele assumiu a liderança da equipe dele, ele percebeu isso. Né? Essa falta de vínculo, de interação, de unidade. Né? Então, é uma superficialidade. Tanto nos relacionamentos, como também no serviço. Né? Às vezes a pessoa não faz aquilo que a equipe se propôs a fazer. A pessoa não faz de boa vontade, ela não está animada, ela não está motivada para fazer aquilo. Né? Às vezes ela nem sabe como fazer direito, então não faz bem feito. Então é disso aqui que a gente está falando. Existem algumas maneiras, né, que a gente pode adotar que vai nos ajudar a começar a resolver esses problemas. Eu estou dizendo que isso aqui é a solução absoluta para tudo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou propondo isso para vocês. Mas eu estou dizendo que esse aqui é um bom caminho. Esse aqui é um caminho que vai ajudar você a começar a resolver esses problemas na sua equipe. Tá? Então, olha só. Quando você faz esse trabalho de onboarding, de apresentação, de interação, né, já de cara, a pessoa já sente um choque. Porque, olha só, presta atenção. Vocês mesmos, eu vou falar de vocês antes de falar dessa proposta aqui que a gente tem. Quem de vocês, quando entrou numa equipe, antes mesmo de ser líder, quem de vocês passou por esse processo de onboarding na sua equipe? Eu vou te apresentar a equipe, né? Eu vou te apresentar as pessoas da equipe, eu quero que você conheça as pessoas da equipe e eu quero que as pessoas da equipe conheçam você. Então tem um momento ali de apresentação. Quem passou por isso? O líder veio até você e disse, eu quero te apresentar a igreja. Vamos lá, eu quero a estrutura da igreja. Eu quero te apresentar os pastores. Aí no meio dessa caminhada, aqui são as quadras, ali o banheiro, aqui a nave, e você vai fazer essa caminhada, como eu já disse agora há pouco, e você vai encontrando pessoas, vem cá, esse aqui é o diácono fulano de tal. Esse aqui é o líder, é um dos líderes do louvor. Essa aqui é a secretária da igreja. Esse aqui são os pastores. Esse aqui é um irmão que trabalha com discipulado de casais. Né? Essa aqui é uma das irmãs que cuida lá da cantina. Né? Quem de vocês, quando entrou na equipe, ou quando foi introduzido à liderança da equipe, passou por esse processo? A gente precisa adotar esse processo, a gente precisa adotar esse método, porque ele faz a diferença. Ele faz diferença. Já ouviu dizer que a primeira impressão é a que fica? Né? Já ouviu dizer aquela frase, né? O primeiro amor, né? Amor quer dizer amor à primeira vista. Né? É esse o impacto que tem que dar. Sabe? A pessoa, quando entra na equipe, ela já tem que sentir esse impacto. Puxa vida, aqui tem um diferencial. Aqui tem uma coisa que é diferente. Né? Quer dizer, o líder gastou tempo para me apresentar à igreja. O líder está me apresentando as pessoas da igreja.
O líder me trouxe e me apresentou aos pastores. Ah, já conhece os pastores, então tudo bem, vai apresentar outras pessoas. O líder, em uma reunião de equipe, me apresentou para a equipe e a equipe se apresentou para mim. Olha que diferença isso faz. Olha só que diferença isso faz. Nós fizemos isso no discipulado de casais. Nós reunimos, esses aqui vão ser os líderes, fulano, ciclano, todo mundo se apresentou, não foi isso? E depois, quando vocês começaram o discipulado de casais, dentro do próprio discipulado, os membros, as pessoas que são integrantes do discipulado se apresentaram, não foi isso? E olha só, vocês escutaram em um dos nossos encontros aqui, o testemunho que o pessoal do discipulado de casais deu. Como foi formada essa integração ao longo de um ano, essa unidade. Até uma das irmãs da cantina deu um testemunho, porque conhece um casal que está fazendo discipulado e o que esse casal falou acerca do discipulado. Assim, falou de bem. O porquê dessa integração, dessa unidade, dessa união. Por que isso? Porque o discipulado de casais está fazendo onboarding. Pode não estar fazendo de forma completa. Vamos aqui apresentar a igreja, aquela coisa toda, mas já deu início ao processo. Pelo menos aquela apresentação, aquela introdução inicial à equipe, isso foi feito. E foi muito bem feito. Entendeu? Então você precisa fazer isso. Quando não fazemos isso, nós temos alguns prejuízos. Nós temos alguns problemas. Por exemplo, as pessoas que estão na equipe, elas desenvolvem na equipe pouca aderência. Elas desenvolvem na equipe pouco desempenho. Ela se sente desmotivada. Quando a gente não faz isso, a gente começa a desperdiçar dons e talentos. De repente, em todo esse processo que nós estamos introduzindo na nossa igreja agora, de gestão por competência, eu comecei a descobrir a quantidade de gente talentosa que tem na nossa igreja. Gente com capacidade, gente que faz parte de uma equipe, mas que tem capacidade de ajudar outras equipes nas suas necessidades. Então, o que é que nós vamos fazer daqui a algum tempo? Nós vamos criar na nossa igreja aquilo que eu chamo de equipes flutuantes. O que são equipes flutuantes? São equipes que vão ser montadas temporariamente para auxiliar uma determinada equipe da igreja. Deixa eu dar um exemplo aqui, é um exemplo que não é real, é só para ilustrar. Vamos supor que tem ali a equipe da cantina, que cozinha muito bem, o cardápio é uma delícia, parabéns para vocês. Mas vamos imaginar que não fosse assim. Vamos imaginar que a equipe as equipes da cantina tivessem um problema com tempero. As irmãs gostam de cozinhar, mas o tempero não é bom, a comida não sai gostosa. Está tendo uma deficiência. Mas de repente a gente descobre que tem 2, 3 ou 4 pessoas na nossa igreja que são cozinheiros, cozinheiras assim por excelência. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma equipe flutuante. A gente vai levantar esses irmãos, montar uma equipe temporária para que esses irmãos deem um treinamento lá para as irmãs da cantina, para as irmãs melhorarem o tempero, para a comida ficar mais gostosa, para variar o cardápio. A equipe de cantina vai ser treinada e depois que isso terminar, está treinado, está executando, está colocando em prática o que aprendeu, essa equipe que forneceu o treinamento, ela se dilui, ela se desmancha e os irmãos voltam de volta para a igreja, para as suas atividades normais. São equipes flutuantes. Por exemplo, discipulado de casais. Suponhamos que os líderes de casais não tivessem recebido um treinamento. E estão fazendo o discipulado ali na boa vontade, Vamos ler um livro e vamos explicar o livro sem receber um treinamento para isso, para liderar, para conduzir a equipe. Vamos supor que esse fosse o caso, que não foi, mas só a título aqui de imaginação. Aí a gente descobre que na nossa igreja tem 1, 2, 3, 4 irmãos que têm experiência na área. A gente vai chamar esses irmãos, a gente vai montar um programa de treinamento, esses irmãos vão treinar os líderes do discipulado de casais. Terminou o treinamento, essa equipe se desfaz. Estão dando para entender ou não?
está lá a equipe de apoio. A gente precisa dar um treinamento para a equipe de apoio de recepção. Como recepcionar as pessoas na igreja. Como tratar as pessoas, né? Como introduzir as pessoas à igreja. Aí, de repente, a gente descobre que na nossa igreja tem alguns irmãos que dão palestra no Sebrae. Então, a gente vai convidar esses irmãos, vai montar uma equipe temporária para que essa equipe dê um treinamento para a equipe de apoio. Então, é uma equipe flutuante. Ela funciona em caráter temporário, ela vai fornecer um treinamento. E se uma determinada equipe da igreja estiver precisando de um treinamento e não tiver ninguém capacitado na área na igreja, aí a gente vai procurar fora. A gente procura fora, monta esse treinamento, terminou o treinamento, segue a vida, colocando em prática aquilo que foi aprendido no treinamento. Ok? Está dando para entender? Sim. Tá? Então vamos lá. Quando a gente não treina, quando a gente não faz onboarding, essa apresentação, essa interação, essa integração, a gente começa a desperdiçar um monte de coisa. A gente está desperdiçando tempo, a gente está desperdiçando recurso, a gente está jogando muita coisa boa fora. E no final das contas, o que é que acontece? Se você não faz um trabalho de onboarding, não faz um trabalho de introdução como deve ser feito, você vai ter dificuldade de fazer um trabalho de manutenção. Você não fez a introdução, como é que você vai fazer a manutenção? A gente está falando aqui de comunhão. Reuniões frequentes para comunhão, para integração. Tá? Você que é líder, não caia no erro de reunir a sua equipe só para fazer reunião administrativa. Não cometa esse erro. Você só reúne a sua equipe para falar de trabalho. Não cometa esse erro. Tá? Porque a gente não está aqui apenas para trabalhar. Nós somos o corpo de Cristo, pelo menos uma parte do corpo de Cristo. A gente precisa desenvolver laços de fraternidade, de amor, de comunhão, de identidade com o irmão e com a igreja. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta com relação a isso? Deixa eu falar aqui de forma prática sobre onboarding, né? Primeira coisa, aquilo que eu falei, você vai conhecer o irmão, você precisa conhecer as características do irmão. Você precisa se aproximar. Você precisa, olha, líder na igreja, eu estou falando líder na igreja, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Nós não estamos em uma empresa. Nós não estamos interessados no trabalho, na produção, sabe, para ter um faturamento no final do mês. Não é isso. Nós estamos no reino de Deus. Os padrões são outros. E no final das contas, os padrões terminam sendo até maiores. O grau de exigência termina sendo maior. Por isso que nós temos, nós que eu digo, a igreja evangélica, a igreja cristã como um todo, nós temos um problema de perseverança. A igreja começa as coisas e não continua. Porque não são aprofundadas as raízes, desenvolvidos os relacionamentos. Então a primeira coisa, o primeiro interesse do líder deve ser o interesse de relacionamento. Amém, irmãos? Nesse processo de onboarding, procure se aproximar, se relacionar com o irmão, conhecer quem são as pessoas. Tá? Imagine um líder de uma equipe que não está preocupado com as necessidades das pessoas que fazem parte da sua equipe. Imagine, tem alguém na sua equipe passando um problema de saúde, passando um problema, uma dificuldade, e você que é líder não está a par disso. A menos que a pessoa queira esconder. Tem gente que não quer comunicar. Então, se a pessoa não fala, você não tem como adivinhar. Correto? Mas, se a pessoa está aberta, se você começa a desenvolver esse relacionamento desde o início, a pessoa vai começar a abrir o coração. Concorda comigo ou não? Sim. Então, procura identificar os dons do irmão,
procura ver onde ele se encaixa, né? E uma coisa que a gente vai trabalhar aqui no encontro de amanhã, a gente vai falar sobre comunicação e feedback. Nós, líderes, precisamos aprender a ouvir feedback. E nem sempre alguns líderes gostam de feedback, né? O líder se esforça para fazer determinado trabalho, né? E algumas pessoas percebem falhas na realização desse trabalho. E alguns líderes ficam com milindres, eles ficam chateados, magoados, porque ele teve tanto trabalho para fazer determinado evento, para fazer algo, e alguém vem para estar falando das falhas. Mas é importante você ouvir. Quais foram as falhas? O que é que não saiu tão bem? Para você corrigir, para que no próximo ele seja aperfeiçoado. Então, duas coisas do feedback nós veremos amanhã. Você precisa estar pronto para ouvir o feedback das pessoas. Essa é uma coisa. A segunda coisa, a gente precisa aprender a dar feedback. Tem gente que vem falar, não é uma crítica construtiva, não é um feedback para ajudar. Tem gente que vem porque às vezes já tem alguma coisa no coração contigo, está só esperando um momento ali, né? E o momento acontece e a pessoa vem às vezes para querer rasgar você no meio, né? Isso aí não é feedback, isso aí é outra coisa, não é disso que eu estou falando, tá? Então amanhã a gente vai ter aqui um encontro só para falar sobre comunicação, que é uma falha muito comum nos nossos relacionamentos hoje. Eu não estou falando apenas de liderança, não. Isso é um problema que é tratado, inclusive, entre casais. Problema de comunicação. Então, a gente vai falar disso aqui amanhã e de feedback, tá? O que é feedback? Feedback é dar um retorno, né? E você, como líder, precisa aprender a ouvir, né, o retorno daquilo ali. Eu quero uma devolutiva daquilo ali, né? O que foi que aconteceu, eu quero ouvir, né? É uma oitiva. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender o que aconteceu. E a pessoa vem te dizer isso. Você precisa estar pronto, o líder precisa trabalhar com feedback. Feedback é um fator de medição que nos ajuda a melhorar, a aperfeiçoar. Tá certo? E outra coisa, não apenas estar pronto para ouvir, você precisa criar uma cultura de feedback na sua liderança. E nós vamos começar a desenvolver essa cultura entre nós. Tá? Por exemplo, aí eu vou pedir para o corpo diaconal desempenhar determinada tarefa, né? Vai lá preparar a cesta básica e tem a escala dos diáconos. A cada mês tem 2 diáconos que são designados para pegar as contribuições que trazem para a igreja de alimento. E esses 2 diáconos vão confeccionar as cestas básicas e eles já têm a lista das pessoas necessitadas para que essa cesta básica seja entregue. Pronto, então foi lá, passada a tarefa. Nós temos o culto de Santa Ceia no domingo, o primeiro domingo do mês, que é quando as pessoas trazem esses alimentos. Na segunda-feira, dia seguinte, os diáconos já estão aqui na igreja confeccionando essa cesta básica. Eles entregam as cestas básicas ou então deixam algumas aqui com Jéssica, que é a secretária, para que as pessoas daquela relação venham na igreja pegar essa cesta básica. A gente está trabalhando assim. Quando é na terça-feira, eu já estou entrando em contato. Se os diáconos não entram em contato comigo, eu já estou entrando em contato, porque eu quero um feedback. E o que é o feedback? Foram lá, fizeram as cestas, deu tudo certo, entregaram as cestas, entregou para todo mundo, está faltando alguém receber essas cestas. Se eles voluntariamente não têm a iniciativa de dar o feedback, eu vou atrás pedir o feedback. Você tem que fazer isso na sua equipe. Você tem que fazer isso na sua equipe. Então, você tem que saber que o líder, ele não faz tudo só. O líder, ele não faz uma equipe. O líder, ele treina pessoas, ele gerencia pessoas. Essas pessoas é que fazem a equipe. É o mesmo princípio da igreja. Os pastores não fazem a igreja.
Os pastores ensinam, eles aconselham, eles pregam, eles orientam, eles oram, eles treinam, e as pessoas juntas, unidas com o mesmo propósito, entendendo qual a missão, qual a visão e quais os valores, as pessoas fazem a igreja. Uma igreja não é formada por um pastor. O pastor não faz uma igreja. Tanto é que a gente nem gosta daquelas expressões que normalmente são usadas. Lá na sua igreja. Na sua não, na nossa. Não é na sua igreja, é na nossa igreja. Eu nem gosto quando alguém diz assim, pastor, lá no seu ministério, gente da nossa igreja, pastor, que Deus abençoe o seu ministério. Não, não é o meu ministério, é o nosso. Porque o ministério que Deus nos deu, ele serve para abençoar. Vocês fazem parte, todos nós estamos juntos nesse mesmo ministério. Então não é um conceito individualista, é um conceito coletivo. Nós somos um corpo. Deu para entender, irmãos? Sim ou não? Tá? Deixa eu abrir um parêntese aqui, um parêntese teológico, que é ponto de debate, né? Que é ponto de discussão. Eu vou fazer uma pergunta, quero ouvir vocês. O Espírito Santo, ele habita em você ou ele habita na igreja? Quando você para pensar é um pouquinho complicado, né? E aí? Por que em nós? Foi um chute? Não, não. Sim. Não, você está certa, é isso mesmo. Ele habita em nós, no corpo. Né? Você está certo. Qual é a ideia aqui? Quando você diz assim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, se ele habita em você, quer dizer que tem aqui Mariana, aí ele habita em Mariana também. Então são dois Espíritos Santos? Aí ele habita lá atrás em Lucélia também. Aí são três Espíritos Santos? Não, o Espírito Santo de Deus não habita em mim individualmente. Ele habita na igreja coletivamente. É um Espírito Santo só. Então, a ideia é o seguinte, é um guarda-chuva em que todos estão embaixo desse guarda-chuva. Deu para entender? De forma simbólica e simplificada. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos dessas coisas, reino de Deus, de servir, de equipe, nós não podemos perder nunca de vista a ideia de que nós somos um corpo. Não existe espaço aqui para individualismo, para egoísmo. Nós somos um corpo. Todos juntos com um só propósito, querendo alcançar o mesmo objetivo. Joia? Então, aquilo que você faz na sua equipe, você pode até estar fazendo sozinho, mas aquilo se reflete para todo o corpo, em benefício de toda a igreja. Tá? Então, não tem espaço para individualismo, não. Então, você vê as características do irmão, está ali, e você, como líder, já sabe quais são as características da sua equipe, da equipe que você lidera. Sua equipe não, né? Da equipe que você lidera. As características do irmão, está aqui, ó. As características da sua equipe, as características da igreja, e o que é que vai precisar ser nivelado aí nessa caminhada. Não é ideal que alguém entre na sua equipe e já de primeira ela já comece a servir. Não, é necessário que ela seja acompanhada. Aqui a gente está criando o papel, deixa eu adiantar aqui, que vai ajudar alguns irmãos nisso aqui. Tá? Isso aqui já está quase que totalmente elaborado e vai ser passado para vocês. Vocês vão receber aqui no último dia dos nossos encontros, que são as diretrizes. Existem diretrizes, né, para a nossa igreja, para o funcionamento da nossa igreja, para o funcionamento
das equipes. Eu vou dar só um exemplo básico e fundamental, né? Na maioria das igrejas evangélicas, seja a igreja batista, congregacional, Assembleia de Deus, presbiteriana, né? Não importa. Existem diretrizes que dizem o seguinte: você é membro da igreja, se você faltar de forma seguida, consecutiva, 4 cultos de Santa Ceia, algumas igrejas dizem 6 cultos de Santa Ceia. Veja, 6 cultos de Santa Ceia significa 6 meses. 4 cultos de Santa Ceia significa 4 meses. Então, na maioria das igrejas, se você falta 4 cultos de Santa Ceia seguidos, sem um motivo que justifica, sem se comunicar, você é automaticamente desligado da membresia da igreja. Na maioria das igrejas é assim. O que é isso? Isso é uma diretriz. Lembra do exemplo que eu dei em um dos encontros aí, né, de uma determinada mulher que eu encontrei, que ela disse que era membro da nossa igreja, mas fazia 20 anos, né, que não vinha. Não tem lógica, não tem sentido, né? Então, imagine você que está liderando uma equipe e a tua equipe tem 15 pessoas, tem 20, tem 30, tem equipes aqui que tem mais de 60 pessoas. Imagine você que está liderando uma equipe dessa, mas esta pessoa nunca pode servir. Essa pessoa nunca pode estar presente. Essa pessoa frequentemente falta. Ela não pode cumprir a escala. Imagina essa situação aqui. O que é que você, como líder, deve fazer? Chamar para conversar, ter uma boa conversa, amistosa, graciosa, e apresentar para essa pessoa as diretrizes. Não, mas são motivos que justificam a ausência. Tudo bem, são motivos que justificam a ausência, mas no final das contas, a pessoa nunca está presente cumprindo aquilo que deveria ser cumprido. Está doente, está enferma, está internada, tudo bem, justifica a ausência. Se ela não pode cumprir aquilo para o qual ela se ofereceu, não tem como continuar fazendo aquilo, ocupando aquele espaço. Então a gente precisa otimizar o desempenho. Está ficando claro ou não? Talvez essa daqui seja a parte assim mais delicada da liderança na igreja. É o momento que você chama para repreender a pessoa. É o momento que você precisa chamar para corrigir por um erro que ela cometeu. É o momento que você tem que chamar a pessoa para dizer: olha, eu entendo a sua situação, eu amo você como irmão em Cristo. No que depender de mim, o nosso relacionamento como irmão não vai mudar em nada, mas você precisa entender que você, mesmo que por um motivo que justifica, você não está conseguindo fazer aquilo que a equipe precisa que seja feito. Por isso, não tem como você continuar nesta função. Então, é melhor dar uma parada, resolver a situação que precisa ser resolvida e depois a gente volta a conversar. Essa é a parte que não é agradável da liderança. Mas se você não fizer, você vai fragilizar a sua liderança. As pessoas que fazem parte da sua equipe vão se sentir desmotivadas e vai começar aquele burburinho de corredor dos bastidores. Por que é que o líder tal, com fulano de tal, faz isso e o mesmo líder tal, com Beltrano, não faz a mesma coisa? Por que aqui tem 2 pesos e 2 medidas? Entendeu ou não? Agora, você como líder precisa ter tato, precisa ter jeito.
Você precisa saber falar, falar com graça, falar com amor, falar com compreensão, mas precisa falar. Tá? Você não pode chegar cortando a cabeça da pessoa fora, excluindo, sabe? E não faça isso. Não faça isso. Fale com jeito, fale com amor, mas fale. Tem que ser falado. Entendeu ou não, irmãos? Está ficando claro ou não? Então, olha só, esse processo de onboarding aqui, o que é que envolve? Por exemplo, eu estou fazendo com vocês agora um onboarding. Eu estou introduzindo vocês a um processo, estou explicando, tirando dúvidas. Vez ou outra não tem uma dúvida, faz uma pergunta, um questionamento. No final de cada encontro, a gente faz o brainstorm, vocês vão conversar entre si, depois a gente volta, né? É o feedback. Eu já estou fazendo o feedback com vocês. Eu quero um retorno, né, do que é que foi conversado. Eu quero um retorno daquilo que foi proposto. Então, vocês já estão praticando isso. A gente está dando um passo a passo aqui, apresentando cada passo, tirando dúvidas. Então, isso aqui, por si só, já é um onboarding. Está ficando claro? Então, envolve treinamento, e você precisa treinar a sua equipe. Se você não pode treinar a sua equipe, você precisa levantar uma equipe, lembra que eu falei agora há pouco, uma equipe flutuante, para essa equipe treinar a sua equipe, para ajudar você. E tem uma execução acompanhada. Isso aqui é mais uma novidade que a gente precisa fazer. A IGP, por exemplo, de certa forma, em certa medida, já faz isso aqui, que é a criação do anjo. Lembra que o salmista diz que o Senhor vai designar um anjo para acampar ao redor daqueles que o temem e os livre e o guarda? Lembra? Cada um de nós tem um anjo para cuidar da gente. Né? A Igreja Católica chama o anjo da guarda, popularizou-se esse nome. Né? Lembra disso aqui? Pronto. Na sua equipe você precisa criar esse sistema. Isso vai facilitar a tua vida e não é difícil para você. Por quê? Porque cada um que está aqui já tem uma equipe montada. Você não vai montar uma equipe. Sua equipe já está pronta, montada. Todas as equipes aqui já estão funcionando. Então você já tem gente para fazer isso. Como é que o anjo funciona? Um novato chega na sua equipe, você faz todo esse processo de onboarding que eu falei, apresenta ele para a equipe, apresenta a equipe para ele, apresenta algumas pessoas da igreja para ele, apresenta a estrutura da igreja para ele. E aí você vai designar alguém da equipe para ajudar essa pessoa. Você vai desafogar. Você não pode, você não consegue, você não tem que fazer tudo só. O que é que se faz mais ou menos lá na IGP? Chega alguém, essa pessoa vai ficar auxiliando uma professora, vai passar um tempo ali sendo acompanhada pela professora, não é mais ou menos isso? Pronto, isso é um anjo. Esta professora é o anjo dessa pessoa. Vai ensiná-la como dar aula, tá? Vai ensinar como é que se faz, como é que resolve algumas situações em sala de aula, como é que trata a criança, como é que trata o professor, mais ou menos isso. A gente vai aperfeiçoar esse processo aqui. Terão alguns treinamentos aqui, tá? Mas a ideia é essa, tá? Por exemplo, discipulado de casais. A gente está finalizando o ano, o discipulado de casais está terminando, eu acho que termina agora na próxima semana, né? Sábado vai ter o jantar de casais, né? Vocês no discipulado de casais conseguiram identificar pessoas no grupo de vocês que têm potencial para liderar outros grupos? Sim? Ótimo. O que é que vai ser feito? Uma das coisas que serão feitas. A gente vai pegar esses casais e eles vão passar um ano junto com vocês, acompanhando vocês. Agora, eles não vão acompanhar vocês mais como um espectador do grupo, do discipulado. Como alguém que está recebendo. Eles vão estar com vocês como alguém, é mais ou menos um vice-líder. Estarão auxiliando vocês na liderança do discipulado. Vocês vão dar encontros para eles conduzirem, vocês vão observar, vocês vão passar um ano formando eles. Da mesma forma
que vocês passaram um ano sendo formados, vocês vão passar um ano formando eles. Ano que vem, se cada discipulado desse aqui, vocês vão ser os anjos desse casal. Né? Ano que vem, se cada discipulado de casal tiver mais um casal, no outro ano a gente dobra a quantidade. A gente dobra a quantidade. Precisa de treinamento. Precisa de mais um acompanhamento. A gente reproduz todo o processo com eles, sem nenhum problema. Tá? Mas o que não pode mais é a gente trabalhar com aquele método que a igreja, e eu não estou falando da nossa, a maioria das igrejas faz isso, né? É aquele método por osmose. Só porque andou junto, agora está pronto para liderar. A igreja cometeu esse erro durante muitos anos com pastores. Só porque um irmão da igreja diz que tem um chamado pastoral e está andando junto com o pastor, aí ele passa um tempo ali com o pastor, pronto, ele vai ser pastor também. Não, tem que ter uma formação, tem que ter uma instrução formal, um treinamento, uma capacitação. Junto disso, caminhando junto com o pastor, são as duas coisas. Então aqui a gente tem um treinamento formal e a gente também tem a formação pessoal. São as duas coisas que a gente precisa unir. Lembra quando eu falei no primeiro encontro sobre técnica, né, e piedade e devoção? A ideia é essa. Você tem que ter a formação, a instrução. Eu colocaria assim, você tem que ter a informação e a formação, as duas coisas juntas. Está dando para entender ou não? Então, a gente precisa trabalhar dentro das nossas equipes dessa forma. A gente vai começar a trabalhar assim. No começo, dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Por isso que no primeiro encontro eu falei sobre a dificuldade de mudanças que a maioria das pessoas tem. A gente não está acostumado, tá, a fazer assim. Então dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente vai fazer assim. Amém, irmãos? Amém. Depois que se acostuma, a coisa anda. Pastor, mas eu não sei como treinar. Pastor, eu estou precisando de um treinamento. Aí é onde entram aquelas equipes flutuantes que eu falei agora há pouco. Eu preciso, pastor, de um treinamento nesta área para a minha equipe. Eu preciso de um treinamento para formação nesta área, para tratar deste tema na minha equipe. Vem, fala, a gente vai levantar o pessoal capacitado para dar esse treinamento para vocês. Outra coisa que nós precisamos fazer em cada equipe, isso aqui já está sendo feito, não é nenhum problema, mas eu vou reforçar. A gente não pode ter apenas um líder em cada equipe. A gente precisa de, no mínimo, 2 líderes em cada equipe. Algumas equipes, nós vamos precisar de 4 líderes. Algumas. E depois eu vou conversar individualmente com essas equipes, e essas equipes vão entender o porquê dessas 4 lideranças. Tá? Tem o líder, tem o vice-líder e tem 2 auxiliares aqui que terão funções específicas. Porque senão vai sobrecarregar o líder não aguenta. O líder não aguenta. Ninguém faz tudo sozinho. Aí aqui eu quero relembrar os irmãos do conselho de Jetro para Moisés. Se você for fazer tudo sozinho, você vai desfalecer. Você vai morrer. Você precisa de pessoas abaixo de vocês, os chefes de 1000. Cada chefe de 1000 vai ter chefes de 100. Chefe de 100 vai ter chefe de 50. Chefe de 50 vai ter chefe de 10. Então assim você vai compartimentando a tua equipe e vai desafogando a sua liderança. Amém? Está ficando dúvida? Não? Pronto, então para finalizar agora, para a gente ir para o... Isso aqui já foi? Deixa eu ir direto para cá. Essa aqui, ou esse aqui, é o nosso ecossistema. Eu vou tirar o print disso aqui, vou colocar no grupo de líderes
para que todos estejam conscientes. O que é o ecossistema? É o nosso ambiente aqui da igreja. Como a igreja está organizada. Então, a nossa igreja hoje está organizada em 2 setores. O primeiro setor é esse que você vê aqui, ó, todo em negrito. E o outro setor é o que você vê com o fundo amarelado. Esse em negrito são as áreas da igreja onde as pessoas novas podem participar. Na verdade, elas devem participar. Eu vou ler aqui para você. Tá? Por exemplo, alguém chegou agora na igreja, ainda não é batizado, talvez nem seja convertido, mas quer ficar na igreja, quer ajudar, quer servir na igreja. Ou então, alguém que está vindo de outra igreja, que já é convertido, que já é batizado, mas ainda não é membro. Mas ela quer se envolver, ela já quer participar. Tem espaço para essas pessoas na nossa igreja? Claro que tem. Aí você diz assim, pastor, mas espera aí. Alguém que não é convertido, alguém que não é batizado, essa pessoa chega na igreja e ela vai querer servir na igreja sem ela ser convertida. Meu irmão, lembra do que a gente falou aqui do anjo? Que é alguém da tua equipe que vai estar junto ajudando essa pessoa. Olha que oportunidade maravilhosa de evangelizar essa pessoa e dela se converter. Como é que você espera que as pessoas se convertam se elas não estão sendo acompanhadas por ninguém? Uma pessoa que não é convertida, chega na igreja, gosta da igreja, quer se envolver com a igreja, e você vai fechar a porta? Tem sentido isso? Tem lógica isso? Não. Mas também não tem lógica você pegar essa pessoa e permitir que ela participe de tudo e faça coisas que são mais profundas, mais íntimas da igreja. Também não tem sentido isso. Então, existem alguns setores da nossa igreja em que essas pessoas são muito bem-vindas. Não é que elas não sejam bem-vindas nas outras, é que elas ainda não têm estrutura para outras coisas. Então, quais são esses setores? Ela pode, por exemplo, entrar na equipe de apoio e fazer parte do subgrupo da equipe de apoio que cuida do estacionamento. Vai estar com um irmão lá, junto com ela, ajudando os irmãos do estacionamento. Vai estar se integrando. Ela pode, por exemplo, entrar na equipe de apoio e fazer parte do grupo da equipe de apoio que organiza as cadeiras da igreja, que ajuda a organizar a estrutura física para o culto. Ela pode, por exemplo, entrar lá nos samaritanos. Aí ela vai fazer parte da equipe dos samaritanos que faz a segurança, que faz a proteção, que ajuda em alguma estrutura física. Ela não vai estar nos samaritanos na equipe que vai ensinar, que vai evangelizar, que vai dar treinamento. Nesse subgrupo dos samaritanos, não. Mas tem um espaço para ela dentro dos samaritanos. Inclusive, os samaritanos saem para evangelizar e ela está querendo ir junto, ela vai ser evangelizada. Entendeu? Faz sentido isso para você? Né? Ela pode, por exemplo, entrar no discipulado de casais. Olha que maravilha. Mas ela não vai entrar para liderar. É um casal que vai participar, vai ser discipulado no discipulado de casais. Existe espaço para essas pessoas. Existe a probabilidade dela participar do discipulado de casais e se converter. Ela pode entrar na equipe de oração masculina, se for um homem, é claro, evidente, né? Na equipe de oração masculina, na equipe de oração feminina. Olha só, a pessoa ainda não se converteu e já quer vir. Nós tivemos um caso desse recentemente. Tivemos um caso desse recentemente. E a pessoa se converteu. Ela pode entrar lá na cantina? Pode entrar na equipe de cantina. Aí as líderes vão desempenhar algumas funções para ela. Não é função de liderança, alguma função de influência, não. Então tem espaço para ela. Está ficando claro ou não? Mas tem algumas áreas da igreja, alguns setores da igreja, que só pode entrar quem é convertido, quem é batizado
e depois de ter feito o curso para novos membros. Aí estas pessoas, dependendo do seu relacionamento e de como elas estão, ela pode entrar no louvor, aí passa por todo aquele processo. Então, no louvor, tem alguém aqui na nossa igreja que está chegando agora, pastor, era guitarrista de uma banda famosíssima. Pastor, era cantor, cantora, conhecidíssimo, está na nossa igreja. Bom, é convertido, já foi batizado, já fez o curso de novos membros, passou pelo processo que a equipe tem, porque a gente, pode ser um cantor profissional, joia, mas tem que passar pelo mesmo processo, por quê? Para não criar aquele ambiente de diferenciação. A gente trata um de um jeito e trata o outro de outro jeito. Não pode. Tá? Equipe de sonorização, que é uma equipe, assim como louvor, técnica. Precisa de treinamento. Equipe de mídia, do mesmo jeito. Olha, e aí tem umas equipes mais sensíveis na nossa igreja, que são equipes que exercem muita influência sobre outras pessoas. Influência de ensino. Sobre outras pessoas, como é o caso do Departamento Infantil, IGP, caso de adolescentes, pregadores, pessoas que ocupam o púlpito da igreja. Nós não vamos abrir esse espaço para qualquer pessoa, não podemos. Mas a pessoa é dona de uma escola famosíssima, tem curso de pedagogia, especialização em psicopedagogia, fez as GIAs todas. Né? Tem mestrado, doutorado, PhD, mas ainda não é membro da igreja. A gente ainda não sabe em que essa pessoa crê, no que é que ela acredita. Essa pessoa tem a mesma teologia da nossa igreja. Isso precisa ser verificado. Porque se não tem, como é que a gente vai correr o risco de deixar uma pessoa dessa na sala de aula ensinando crianças, influenciando crianças? Ensinando adolescentes, influenciando adolescentes? Subindo no púlpito da igreja para pregar, para ensinar, para dar aula na nossa escola bíblica. Entendeu? Então, é uma questão simples de coerência. Amém, irmãos? Geração Ação, para ser um casal que agora vai discipular outros casais. Eu já falei sobre isso, como é o processo. Tá? Púlpito também. Então, essa aqui é a camada laranja da igreja. Aí tem a camada vermelha, o negócio vai esquentando, né? A camada vermelha. O corpo diaconal, esses que estão aqui. Outros que nós já estamos na mira, né? Outros e outras. Tá? Deixa eu explicar isso aqui. Algumas igrejas têm uma pontuação muito forte com relação a isso. Né? Por que é que tem diaconisa na nossa igreja? Algumas igrejas têm esse problema de não aceitar mulher no diaconato, porque nessas igrejas o diaconato é visto como uma função hierárquica. Na maioria dessas igrejas, o diácono é visto como um oficial da igreja, alguém que é um braço direito, substituto do pastor. Inclusive, em algumas igrejas, para ser pastor, em primeiro lugar, tem que ter sido ordenado diácono. Nós, na nossa igreja, entendemos o diaconato de uma maneira diferente. O diaconato não é uma função hierárquica. Alguém pode ser ordenado pastor sem nunca ter sido diácono. Você não vê esse pré-requisito bíblico. O diácono é uma função de cuidado social na igreja. Para isso que o corpo diaconal foi criado. Atos capítulo 6. Para cuidar das necessidades, naquele caso lá, das irmãs que precisavam de cestas básicas. Por isso, nós temos mulheres no diaconato, diaconisas. Imagine uma determinada irmã da nossa igreja que está passando por uma situação íntima,
né, tá com problema de saúde íntimo, uma coisa típica de mulher, é constrangedor para o pastor visitar essa irmã para tratar desse assunto, para dar assistência a ela, ou um diácono, um homem, visitar a irmã para dar assistência. Já para uma mulher, uma diaconisa, né, não tem nenhum problema. Imagine o contrário também. Um homem da nossa igreja está precisando de uma assistência social que diz respeito a uma questão íntima masculina. É constrangedor para uma mulher e tratar disso com um homem. Entendeu? Entendeu a função do corpo diaconal? Tá? Na nossa igreja não tem nada a ver com hierarquia, é um degrau para ser pastor, sabe? Não. Agora, são pessoas de confiança, são pessoas que já foram testadas, que estão dentro daqueles pré-requisitos bíblicos. Entenderam? Só para tirar essa dúvida aqui, esclarecimento do porquê nós temos diaconisas. E eu estou orando para que Deus mande mais diaconisas. Então está aqui, corpo diaconal, líderes, a linha vermelha, são vocês. Vocês estão na faixa vermelha da igreja, a coisa está esquentando. Né? E nós temos também um grupo específico aqui que é administrativo. Um escritório de advocacia que dá assistência jurídica à igreja, é o escritório de João Luiz e de Rebeca. Né? A contabilidade da igreja tem um escritório de contabilidade que dá assistência jurídica, contábil à nossa igreja. O financeiro tem irmãos da nossa igreja responsável pela contagem, né, pelo cuidado aí dessa parte que entra financeira da igreja e o gestão da igreja. Né? O pessoal que cuida de gerir a igreja. Tá bom? E aí o corpo pastoral, que é exatamente essa equipe aqui de gestão, que é o corpo pastoral. Eu e o pastor Josinaldo, por enquanto, né? Estou dizendo que ele vai embora ou que eu vou embora, não. Quando eu digo por enquanto, é porque a gente está orando para que Deus mande mais pastores. Tá certo? Que coisa boa, caiu bem no coração de vocês. Né? No nosso também. Né? Hoje, na nossa realidade, a título de hoje, nós já precisamos de mais 2 pastores. As estatísticas mostram que um pastor só consegue pastorear bem mesmo, a igreja, um pastor para cada 100 pessoas. Para ele conseguir fazer bem feito, como realmente é no padrão, até 100 pessoas. Hoje nós só temos 2 pastores, então nós já extrapolamos esse limite. Então a gente está orando para que Deus levante mais pastores na nossa igreja. Homens, mulheres não, pastoras não. Amém, irmãos? Pronto, olha só. A gente vai para o nosso brainstorm agora. Diga, Jefferson. Não sei se foi proposital, né? Mas na camada mais escura tem a camada amarela. Sim. E não ficou muito claro se pessoas Ah, tá, não, tá. Olha só, muito bom, Jefferson. Jefferson citou, é que eu pulei, eu não prestei atenção, foi uma falha minha. Essa parte aqui amarela, dentro de onde está novos. Essa parte amarela, ela diz respeito àqueles que são novos na igreja, tá? Mas que são convertidos e já foram batizados. E que já estão fazendo o curso de novos membros. Tá certo? Então, aqueles que já são convertidos, já são batizados e estão fazendo o curso de novos membros, quer dizer, já está com o pé dentro da membresia da igreja. Esses podem fazer parte do apoio, né? Ficar ali já fazendo a recepção dos irmãos e também na parte de entrega de envelopes de dízimos e ofertas. Tá? Porque pressupõe-se, olha só, é uma questão mais uma vez de coerência. Pressupõe-se que se a pessoa está entregando um envelope de dízimo e oferta na hora do culto, é porque por uma questão de coerência ela já é dizimista e ofertante. Né? Isso é uma das coisas tratadas no curso de novos membros. Que aquele que deseja ser membro da igreja, ele voluntariamente quer, veja que a gente não faz o controle financeiro da vida de ninguém, mas ele quer voluntariamente colaborar com a igreja em dízimos e ofertas, como diz a Bíblia. A questão de coerência. Tá certo? Joia? Pronto. Vamos para o nosso brainstorm. O que é que eu queria que vocês fizessem no brainstorm? Eu vou retornar aqui
que é a parte mais importante. Pronto, que é do onboarding. Eu quero que vocês reúnam-se em equipe para tratar entre vocês. Vocês já estão fazendo onboarding? Não estão? Se não estão, o que é que vocês precisam começar a fazer? Onde é que estão as falhas? Proposta de solução? Como vocês vão começar a fazer isso? Joia? Vamos para o brainstorm? Daqui a 10 minutos a gente retorna.